Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, em especial para os meus alunos do nono ano, como eu havia combinado com vocês, estou aqui para que nós possamos fazer as revisões dos percursos que trabalhamos em sala de aula, ok? Bom, o nosso trabalho com relação aos percursos, ele sempre será baseado no nosso livro-texto, nosso livro, que é da autoria de Sérgio Meriadas. O livro ficou fantástico, eu achei bacana a abordagem da geografia dentro dessa coleção, porque não se tratam os conteúdos como, por exemplo, não se trata de unidades, trata-se de expedições geográficas, não se trata de capítulos e sim percursos, tá bom? Bom, é interessante a gente lembrar, eu vou estar olhando com vocês aqui, no nosso livro nós estamos trabalhando na primeira expedição, Mundo Global, Geopolítica e Organizações Internacionais, tá bom? Vamos definir geopolítica primeiro. Tá lembrando vocês que isso aqui é um bate-papo, é uma conversa, encarem dessa maneira. Eu vou estar lembrando de algumas coisas que nós discutimos, comentando em sala de aula. Geopolítica é a maneira através da qual os estados, países, se organizam no plano geográfico e espacial. A geopolítica, de fato, ela demonstra-nos uma relação de poder, não é isso? Entre nações, nações dominantes e nações dominadas. Umas muito poderosas, outras menos poderosas, não é isso? Bom, e quando nós falamos de geopolítica, a gente tem que ter toda a certeza de que dentro da questão geopolítica há uma necessidade de se amparar as nações poderosas com poderio bélico. Então entra em questão a geoestratégia. Não é isso? Não basta ser apenas potência econômica, tem que se dominar militarmente uma determinada região, uma situação deve ser garantida com o uso da força. É mais ou menos isso que a gente tem visto na história da humanidade. Não é isso? Bom, nós vamos dividir esse percurso em duas partes, ok? Porque eu quero lançar vídeos curtos para que vocês não se cansem. Os vídeos ali entre 15 e 18 minutos, eu acho que é mais interessante. Vamos começar agora essa revisão, lembrando a vocês do percurso 1 da primeira expedição geográfica nossa. Bem, no percurso 1 a gente vai trabalhar do mundo, olha só, do mundo multipolar ao mundo bipolar da Guerra Fria. Ok? Então, quer dizer, estamos falando de duas ordens mundiais geopolíticas, uma multipolar, não é isso? E outra bipolar. Bem, a primeira ordem, a multipolar, nós vamos pegar ali do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, ok? Bem, quando eu falo multipolar ou bipolar, eu estou me referindo aos polos de poder, às nações que disputam a hegemonia internacional, o domínio internacional, não é isso? Multipolar, muitos polos, várias nações. Bipolar, dois polos, ok? Bom, vamos lá atrás. No século XIX, meados do século XIX, a Segunda Guerra Mundial, como é tratado no livro-texto. Nesse período, é interessante a gente observar que os países que dominavam o planeta, dominavam o mundo economicamente, eles eram os seguintes. Nós tínhamos, de um lado, as duas grandes potências europeias que haviam se consolidado ao longo da história, né? O Reino Unido e a França, os dois países que primeiro se industrializaram. O processo de produção industrial foi fundamental para isso. É isso? Deixando para trás países que haviam sido potências, como Portugal e Espanha. Então, no século XIX ali, definitivamente, Reino Unido e França eram as grandes potências mundiais. Por outro lado, ali já no século XIX, alguns países estavam emergindo como prováveis grandes potências, não é isso? Estavam buscando a consolidação, buscando novos mercados para vender seus produtos, buscando verdadeiramente fontes para obtenção de matérias-primas, regiões de onde tirariam essa matéria-prima. Esses países, eles eram a Alemanha, olha só que interessante, os Estados Unidos, o Japão e a Rússia. Tá? De um lado, França e Reino Unido.
de outro, Japão, Estados Unidos, Alemanha e Rússia. Não é isso? Gente, é interessante a gente observar que essa disputa, né, veio lá do neocolonialismo até esse período. Era uma disputa onde tinha-se que buscar uma área de influência, uma área de obtenção de riquezas muito maior. Então as potências naquela época, elas estavam dentro de uma política imperialista, já, não é isso? Onde elas queriam dominar vastas regiões. E nós tivemos o surgimento de conflitos entre blocos de países. De um lado, surgiu no período de 1900, vamos pegar aqui o período de 1914 a 1918, período da Primeira Guerra Mundial. Olha que interessante. Surge um conflito entre países aliados chamados Tríplice Entente. Essa Tríplice Entente é interessante que ela era formada vamos pegar aqui, pelo Reino Unido, pela França e pela Rússia. Tríplice Entente. Do outro lado, nós tínhamos a chamada Tríplice Aliança. Professor, que Tríplice Aliança era essa? Ela era formada pela Alemanha, pela Itália e pelo antigo Império Austro-Húngaro. Tá? Tínhamos ali o cenário da Primeira Guerra Mundial. Tudo bem montadinho, não é isso? Quase tudo acontecendo, tá? De uma forma que o continente europeu era berço de um conflito em escala gigantesca. Primeira Guerra Mundial. Em 1917, a Rússia, que estava na Tríplice Entente, por causa da Revolução Bolchevique, da Revolução Russa em 1917, deixa a guerra. Inclusive, era uma das reivindicações do povo russo. Não é isso? Que seus jovens fossem retirados da guerra. Então, a Rússia deixa a Primeira Guerra Mundial. Tá? Depois, em 1922, a Rússia vem a formar, depois de ter implantado o socialismo como sistema socioeconômico daquela nação, veio formar a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1922. Tá? Isso já fora do contexto da Primeira Guerra. Mas voltando para a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a vitória de quem? Da Tríplice Entente ou da Tríplice Aliança? Bom, a Tríplice Entente venceu. Os Estados Unidos entraram no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, não é isso? Os Estados Unidos que já tinha uma poderosa indústria bélica, os Estados Unidos que já tinha uma máquina de guerra fantástica, não é isso? Entraram na Primeira Guerra Mundial no finalzinho, levaram uma grande vantagem com esse conflito, porque o território norte-americano estava muito distante do contexto da Primeira Guerra Mundial. Então a indústria dos Estados Unidos não parou, enquanto a indústria europeia havia parado. A produção industrial dos Estados Unidos acontecendo em massa, não é isso? E os Estados Unidos aumentando a sua capacidade de produção, não é isso? Aproveitando-se daquele momento e enriquecendo-se demais. Muito, muito. Tornando-se uma grande potência econômica já no final da Primeira Guerra Mundial. Bom, nesse momento a gente tem um mundo dominado por potências imperialistas. É isso? Professor, potências imperialistas. O que é imperialismo, né? Imperialismo, quando nós temos uma nação poderosa exercendo seu domínio sobre nações menos poderosas, né? Através do uso do poder econômico e principalmente do uso do poder bélico, do uso das armas, nós temos uma política imperialista, dominando o território, dominando o mercado. Isso é imperialismo. É isso? Uma palavra que imperialismo, não é isso? Uma palavra que já está até mais ou menos em desuso, não é? Mas teve um período ali, até a década de 80, nossa, como jovens, eu era um jovem na década de 80, sou jovem ainda, né, galera? Mas naquela época era muito comum chamar os Estados Unidos de potência imperialista, imperialismo japonês, imperialismo europeu. Até hoje algumas pessoas usam, de forma até que exagerada, nos dias de hoje, essa expressão. Né? Mas ainda há a prática do imperialismo, de uma forma ou de outra sim. É isso? Bem, em 1929, passamos a Primeira Guerra Mundial, em 1929 o mundo conhece uma crise do capitalismo, a crise de 1929, que provocou a quebra da Bolsa de Nova York, não é? É isso? Os Estados Unidos, que eram, naquele momento, um país que tinha muito dinheiro, que financiava projetos de desenvolvimento, crescimento, produção industrial, etc. e tal, em vários lugares do mundo, inclusive no continente europeu. Tá?
os Estados Unidos tiveram que dar uma recuada por causa da crise de 1929. Não é isso? Na Europa, a crise se acentua de forma desesperadora. O desemprego, o empobrecimento da classe média, tá? Elementos horríveis para as economias europeias atingiram a Alemanha, atingiram a Itália. Lembram-se? A Alemanha e a Itália faziam parte da Tríplice Aliança que havia sido derrotada na Primeira Guerra Mundial. Bom, o cenário catastrófico das economias, as crises políticas, crises sociais, levaram alguns líderes europeus, vamos pegar a Alemanha de Adolf Hitler e a Itália de Benito Mussolini, levaram esses líderes a conseguirem fortalecer os seus ideais. Surge então o pensamento nazista da Alemanha de Adolf Hitler e o pensamento fascista da Itália de Benito Mussolini. Juntando as condições europeias da época de mercado, as condições sociais, as crises, juntando as sanções impostas sobre esses países, principalmente sobre a Alemanha, pós-Primeira Guerra Mundial. Lembre-se do Tratado de Versalhes, quando a Alemanha foi responsabilizada e teve que arcar com tudo que ela havia destruído, as despesas causadas pela guerra, perdeu suas colônias e um monte de coisa, né? Então, tudo isso fez com que esse ideal, o ideal nazista na Alemanha, fosse fortalecido, e da mesma forma, o ideal fascista da Itália de Benito Mussolini também foi fortalecido. Então, a Alemanha se ergue, surge uma nova aliança, olha que interessante, uma nova aliança na Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, nós tivemos o surgimento de dois novos grupos, os aliados, onde nós tínhamos, liderando esse grupo, os Estados Unidos, não é isso? Tínhamos a Rússia, a França, desculpem, deleta a Rússia aí, tá? Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética. Por isso que eu falei para deletar a Rússia, porque agora não era só a Rússia, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Bom, de um lado, a chamada aliança, né, ou grupo dos aliados. Os aliados de um lado, e de outro surgiu o grupo do eixo. Grupo do eixo. Que eixo era esse? Era o chamado eixo do mal. Não é isso? Eu gosto, para vocês se lembrarem, de dizer o seguinte: era o eixo Roberto. Roberto por quê? Roma, capital da Itália. Berlim, capital da Alemanha. E Tóquio, capital do Japão. Não é isso? Aí nós tivemos a formação da Segunda Guerra Mundial, as nações que participaram da Segunda Guerra Mundial. Bom, a Segunda Guerra Mundial nós sabemos onde é que foi dar, que resultado nós tivemos nela. Não é isso? O grande exército soviético, o exército que mais perdeu soldados e que mais esteve em confronto com os alemães, dominaram aquela região da Europa, principalmente a região da Europa Oriental. Enquanto isso, Estados Unidos, Reino Unido e França vinham do outro lado empurrando as tropas alemãs. Nós sabemos de vários episódios, como por exemplo a Batalha de Stalingrado, não é isso? E o frio soviético acabou promovendo a derrocada absoluta das tropas alemãs, não é isso? E nós tivemos ali o crescimento, o surgimento de duas potências que estavam ali, armamentistas, que estavam ali mostrando sua força na Segunda Guerra Mundial. A União Soviética mostrou o tempo todo. E os Estados Unidos, que mais uma vez lucraram com uma guerra mundial, o que não foi no seu território, tá? O continente americano do outro lado do Oceano Pacífico ou do outro lado do Oceano Atlântico, não é isso? O continente americano ficou livre das agressões da guerra. Uma base naval norte-americana, em Pearl Harbor, no Havaí, que não fica no continente americano, foi atacada por uma esquadrilha de aviões japoneses. É isso? Pilotos kamikazes. Mas foi apenas usado como um pretexto para que os Estados Unidos lançassem duas bombas em duas cidades japonesas, duas importantes cidades na época. As cidades de Nagasaki e na cidade de Hiroshima. Tá? No final da Segunda Guerra Mundial, o quadro
dos próximos anos já estava mais ou menos desenhado. De um lado nós tínhamos os Estados Unidos, que tinham a bomba atômica, e de outro, o exército mais poderoso do mundo, o exército soviético. Não é isso? Então, no final da Segunda Guerra Mundial, nós começamos a ver indícios de que iniciaria-se um novo confronto. Esse confronto, uma nova guerra, mas uma guerra diferente, porque os Estados Unidos, representando o sistema capitalista, viam na União Soviética, que representava o sistema socialista, uma ameaça que poderia avançar sobre a Europa. Não é? Nós falaremos isso depois, na segunda parte desse percurso, e vamos estar finalizando esse percurso de uma forma bacana, ok? Um abraço para vocês e até mais tarde.